Meus amigos, vamos lá hoje comentar as propostas de reforma eleitoral visando aí as eleições de 2024, né? A Câmara dos Deputados formou um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho vai levar alguns temas, né? E deve fazer uma mini reforma aí, só questões pontuais, não fazer aquela grande reforma, abandonar não, né? Mas foi implícito que querem abandonar aquele projeto de lei que já está lá no Senado, que é um projeto muito mais complexo que sistematizava aí toda a legislação eleitoral. Me parece que, como sempre, né, às vésperas ali do princípio da anualidade, haverá ali só uma mini reforma eleitoral. Vamos conferir aí os principais pontos após a vinheta. E para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e analista judiciário da Justiça Eleitoral. Como a gente havia adiantado aqui, a gente vai avaliar aí os principais pontos dessa reforma, né? Quais são os pontos aí mais importantes da reforma, né? O que é aí a Câmara dos Deputados quer tratar? Obviamente que a gente sabe que vai tramitar isso primeiro na Câmara, aliás, é um grupo de trabalho que vai formar um texto, depois desse texto vai ser levado diretamente ao plenário, segundo a próprio grupo de trabalho está projetando, e depois disso, obviamente, vai para o Senado e a sanção do presidente da República. Claro, vocês sabem, devem lembrar, que pelo princípio da anualidade, lá do artigo 16 da Constituição Federal, né, essa lei deve ser aprovada e publicada até o dia 6 de outubro, porque ela só passa a viger um ano depois, ou seja, para as eleições de 2024, que ocorrem dia 6 de outubro. Então, por isso aí a correria, como sempre, né, geralmente essas mini reformas elas acontecem aí no apagar das luzes. E aqui eu estou com um plano de trabalho, né, do grupo de trabalho aqui da minha reforma, então tem a contextualização, enfim, é um documento do próprio GT, o grupo de trabalho. E aí eles listou aqui, né, alguns pontos e a gente observa já que realmente a ideia é que seja uma mini reforma. Vamos ver rapidamente aqui quais são os principais pontos. Federação, né? O que a gente tem observado aí das audiências públicas? Que a ideia é, sobretudo, estabelecer o prazo para a federação. Isso porque, né, lá na lei dos partidos políticos, na lei 9096, estabelece que esse prazo para criar as federações, em princípio veio na lei, que seria aqui até a data das convenções partidárias. Mas o STF disse não, negativo, né? Tal como os partidos políticos, elas devem estar criada até 6 meses antes das eleições. Então, o STF, desculpa, julgando aí uma ação direta de inconstitucionalidade, fez essa anotação, né, de que as federações devem estar compostas 6 meses antes das eleições. Me parece que se encaminha aí o texto para ir ao encontro dessa decisão do STF na DI 7021. Então, modificação também pontual aqui em federação. Segundo ponto, prestação de contas, né? Aqui é uma reclamação, inclusive dos debatedores, né? Muitos advogados, inclusive dos próprios parlamentares. A ideia aqui, como propõe aqui o grupo de trabalho, é simplificar a prestação de contas. A prestação de contas ela tem uma disciplina bem enxuta lá na lei das eleições, na lei 95004, e a resolução do TSA 23607 é quem praticamente regulamenta, né? Enfim, acaba muitas vezes extrapolando, até legislando, muito por conta dessa ausência de legislação na lei em sentido estrito. E aí isso gera diversas incongruências, né? Sanções que muitas vezes não ficam muito claras. Então, prestação de conta realmente é um tema muito complexo. E a ideia aqui, a gente não sabe como isso vai vir, a ideia é tentar simplificar essa prestação de contas, né? Há uma reclamação sobre toda a questão da abertura de contas, que é muito em cima da hora. Então a ideia aqui é tentar simplificar a prestação de contas em si. Não há propostas, não há intenção de modificar o financiamento propriamente dito, e sim o rito, né? E sim a prestação de contas propriamente dita. Tá bom? Seguindo adiante, o terceiro ponto seria mexer em propaganda eleitoral, tá? Fazer pequenas alterações também. Principalmente que eles falam aqui na propaganda de dobradinhas, né? Candidatos majoritário com proporcional, e a propaganda da internet, que também, né, tem uma modificação aí muito diminuta, né, uma modificação muito pontual, acaba caindo no colo do TSE regulamentar essa questão. Então a ideia é mexer em propaganda eleitoral, principalmente no que toca à internet, tá? O quarto ponto seria mexer, na verdade,
solucionar a questão das sobras no sistema eleitoral. Vocês sabem lá que, como regra geral, o quociente eleitoral, né, quociente eleitoral é o valor de uma cadeira. Então, um partido, a gente pega o número de votos válidos do partido pelo número de cadeiras, desculpa, a gente pega o número de votos válidos total pelo número de cadeiras, e isso é o quociente eleitoral. Então, supondo que o quociente eleitoral é 10 mil, quem alcançar 10 mil votos, então tem direito a uma cadeira. No entanto, nem todos os partidos alcançam, no nosso exemplo aqui, os 10 mil votos, o que acaba incorrendo no sistema de sobras. É sobre esse sistema de sobras que há uma discussão muito candente lá no STF, ainda pendente, né, de deslinde aí, de conclusão, e a ideia é que isso fique claro, é deixar claro lá o artigo 109 do Código Eleitoral. Né? Há uma nebulosidade quanto a esse sistema de sobra. Vamos ver o que a proposta traz disso aí. E aqui, para mim, o ponto, né, o ponto principal, que é o ponto que mais me parece aí que acaba sendo uma unanimidade entre as pessoas que estão debatendo aí nessas audiências públicas, que é antecipar o registro de candidatura. Olha só qual é um dos grandes problemas da Justiça Eleitoral. O registro de candidatura é até o dia 15 de agosto. E de dia 16 de agosto já começa a propaganda eleitoral. Sendo que no primeiro domingo de outubro, tendo como exemplo aqui as eleições de 2024, né, dia 6/10, já é o dia das eleições. Ou seja, a Justiça Eleitoral dispõe aí de 45 a 50 dias para julgar o registro de candidatura. Então, é um tempo muito curto, né? O próprio rito das ações já acaba encostando ali no dia das eleições. Então, a ideia é que se recue a data limite, e aí também, obviamente, vai se recuar aqui a data das convenções partidárias, para que a Justiça Eleitoral tenha mais tempo para julgar e evite com que no dia das eleições diversos candidatos subjúdice cheguem, né, para as eleições com condições de ser votado, muito embora tenha seu registro ainda pendente de análise. Né? A gente sabe lá que, de acordo com o artigo 16A da Lei 9504, é garantido aos candidatos subjúdice realizar todos os atos de campanha, inclusive terem seus nomes garantidos na urna. Né? Então, por isso que a ideia é antecipar, né, para poder elastecer aqui o prazo para que a Justiça Eleitoral possa fazer esse julgamento. Só lembrando que esse prazo já foi em julho, né? Então isso aí recuou, né? Diminuiu muito o processo eleitoral. A ideia é voltar ao que era antes, né? Já se fala inclusive aí em registro de candidatura até o início de julho, o que a Justiça Eleitoral ganharia aí mais 45 dias para fazer esse julgamento do registro de candidatura. De fato, realmente é um problema, a gente tem muitos candidatos concorrendo sob júdice. E ainda no embalo do próprio registro de candidatura, a ideia é limitar, deixar claro qual é a data limite para que fatos supervenientes, né? O que são fatos supervenientes? O candidato propõe o seu registro de candidatura até o dia 15 de agosto, mas podem surgir fatos que, de alguma forma, interfiram no seu processo de candidatura. Então, supondo que no dia 20 de agosto a Justiça Eleitoral julgue deferido o registro de candidatura, né, desse pretenso candidato, mas no dia 30 de setembro surge algum fato, uma condenação, que possa desabonar ou abonar esse candidato para concorrer às eleições. E aí começa essa bagunça, né, que a gente tem hoje na jurisprudência. Uns entendem que é o dia das eleições é o limite para esse fato superveniente, outros entendem que é o dia da diplomação. Já vi julgados que, muito embora revoguem uma liminar que desabonaria a candidatura de um mandatário já eleito, ele ocorre lá para fevereiro, mas aí há uma interpretação de que fevereiro, mas aí o fato ocorreu em setembro, então, portanto, a liminar caiu, mas o fato é de setembro. Então, realmente há uma confusão de quando esse fato superveniente pode ser considerado. Me parece que na reforma isso vai vir muito forte para deixar claro qual é o limite desse fato superveniente. Tá bom? Tranquilo? Então, me parece aí que é uma modificação quase que unânime, né? Quase que unânime. Então, seguindo adiante, o financiamento, como havia adiantado para vocês, não é algo que deve modificar muito. A gente vai muito mais propriamente para o ponto de prestação de contas, tá? A inelegibilidade não vai ser modificada, porque necessita aqui de lei complementar, então nas próprias audiências públicas, como o quórum é qualificado, muito difícil ocorrer alguma modificação na inelegibilidade. E por fim,
o ponto aqui de violência contra a mulher, né? Está se debatendo muito essa questão que há um tipo penal para proteger a propaganda eleitoral da candidata, mas não há um tipo penal da pré-candidata, que é aquela mulher que já começa a querer se lançar como candidata e de alguma forma sofre uma violência, tá? Mas me parece aqui também que uma pontuação bem pequena, né, de reforma nesse campo de violência contra a mulher. Tá bom, meus amigos? Tranquilo? Então esses aí foram os principais pontos, né? Só lembrando que o cronograma vai ser bem rápido, então até o dia 6 de setembro isso já vai ser discutido e tentado levar um texto já depois, na semana seguinte, obviamente, para a deliberação do plenário da Câmara dos Deputados e depois em seguida para o Senado, tá? A ver aí, né? Vamos ver se realmente essa mini reforma sai. Me parece que sim, pelo que eu acompanho das audiências públicas, tá tudo muito alinhado, né? Acho que já se formou esse GT, provavelmente já deve ter ocorrido ali uma articulação política. Então a gente vê que são modificações pontuais, mas de qualquer forma, né, mesmo modificações pontuais, acaba sendo importante aqui para o processo eleitoral, para a legislação eleitoral. Então, como dito, me parece que, mais uma vez, aquele sonho de qualquer eleitoralista, que a sistematização da legislação eleitoral, ao que parece, não vai ocorrer. Tá bom? E também essa discussão aí não tem prejuízo para as PECs que estão tramitando, né? PEC da anistia aí da questão da cota de gênero, da cota para financiamento feminino. Tem uma PEC também que está tramitando sobre não só a reserva para o registro de candidatura, mas a reserva para cadeiras no Congresso, nas respectivos parlamentos, para as mulheres, enfim, pessoas negras, né? A ver se também essa PEC, acho muito difícil, né? Ao apagar da luz também essas PECs serem aprovadas, tá? A minha reforma, sim, me parece que está bem encaminhada, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Toda semana a gente tem aqui um vídeo de noções ou comentários como esse de direito eleitoral e também a gente tem um vídeo comentando os principais julgados que foram publicados na semana anterior do TSE, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir o vídeo, comenta, faz sugestão de pauta aí que a gente, quem sabe, traz um vídeo aqui conforme a sua sugestão, ok? Um forte abraço e até a próxima.